Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou recebendo Áurea Bissan, que se tornou peregrina e guia do Caminho da Fé. No episódio de hoje, Áurea traz a sua experiência e vivência nesse caminho tão incrível. Ela que é mãe de 2 meninas, casada, tem diversas maratonas no seu currículo e também, pasmem, é ultramaratonista. Se gosta ou tem curiosidade sobre esse assunto, aumenta o som, que será uma conversa linda. Áurea, que prazer tê-la conosco. Muito feliz de você estar aqui na minha terra, né, em Recife. Muito feliz de verdade. Obrigada por ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vinda, viu? Oi, Manu, eu que agradeço. Nossa, um privilégio, uma oportunidade incrível que a peregrinação e o Caminho da Fé me trouxe, né? Uma das tantas. Agradeço o convite, é uma alegria estar aqui na sua terra, né? Com você, com as minhas peregrinas e vai ser lindo. Vai ser lindo, eu tenho dúvida. Áurea, eu tenho várias perguntinhas. Eu já sei da sua história, né? Porque eu fiz uma peregrinação com você. Mas conta pra gente o que te levou ao Caminho da Fé. Bem, como você disse, né? Pasmem. Eu, né? Já fui não, porque uma vez que você é maratonista, ultramaratonista, está no seu currículo e ninguém tira, né? Então eu cheguei ao Caminho da Fé, na verdade, através da corrida, né? Do esporte, né? Porque meu marido é Emerson Bissan, né? Nós temos uma assessoria esportiva em São Paulo, a Nova Equipe. Ele é treinador e também, né? Corredor e ultramaratonista. E tem uma prova no Caminho da Fé, né, de 217 quilômetros, que o pessoal faz peregrinando, eles fazem correndo, né? Meu Deus do céu! Acredite, tem louco para isso. Ele é um deles, né? Ele é um deles. E eu já fui também, acredite. Acredito. E aí eu via, todo ano, em janeiro, ele vai, né, fazer a BR no Caminho da Fé, E aí, em 2011, e eu não corria, eu era simplesmente mãe, dona de casa, né? Por um bom tempo eu fui só mãe, dona de casa, não conhecia nada desse universo, apesar, né, de ser a nossa empresa, né, ser voltada, né, para atividade física, eu não fazia absolutamente nada. E aí a gente estava, né, nosso casamento estava assim meio que em crise, balançado, e aí se não pode com eles, junte-se a eles, né? E aí fui para chegada da prova, né, de surpresa com as minhas filhas, né, com a minha Que era uma sogra. prova que ele estava fazendo. Essa prova de do Caminho da ultramaratona. Fé. Essa prova que chega lá em Paraisópolis, 200 onde e quanto? hoje 217 quilômetros. Hoje, né, onde é o caminho que eu mais faço, o Caminho da Fé, que é o de 4 dias, que começa em Paraisópolis. É onde termina essa prova. Foi o que eu fiz. Isso, exatamente, o caminho que você fez. Que são os últimos 100 quilômetros, né, do Caminho da Fé. E aí eu fui para lá, a gente fez a surpresa, né, realmente ali, eu falo que ali a gente resgatei, né, o nosso casamento, e aí eu passei aí todo janeiro como apoio, né, quem faz essas ultramaratonas tem um carro de apoio, e eu fui, né, por 2 anos, e aí em 2014, né, aí eu já entrei para esse universo da corrida, a partir de 2011 mesmo, né, comecei aos 3, 10 quilômetros, né, 15, São Silvestre, meia maratona, em 2014 eu fui fazer essa prova com ele em dupla, né? A prova que ele fazia solo. A de 217. Eu fico chocada como é que a pessoa faz uma prova de 217 quilômetros. Sim, o que ele fazia solo, aí a gente foi fazer dupla, né? A gente revezava. Fizeram em quanto tempo? 36 horas, 217 não quilômetros. Não dorme. Não, principalmente pelo revezamento, assim, dorme. Durante o dia a gente revezava a cada 5 quilômetros, né? Um ficava no carro de apoio e o outro fazia o percurso. Depois a gente trocava. À noite, 8 quilômetros para dar tempo de descansar mais. E o Caminho da Fé, ele em janeiro principalmente, durante o dia é muito quente, né? Muito calor, e à noite fazia bem frio. Fora a altimetria, né? Que altimetria, quem olha o mapa do Caminho da Fé já vê, sobe e desce o tempo todo. E aí caí no Caminho da Fé, conheci, a prova terminou em Paraisópolis, né? E no carro de apoio tinha uma pessoa, Aninha, né, que estava dando suporte pra gente. Aí chegou Paraisópolis, aí você vai vendo as setas amarelas, né? Porque o Caminho da Fé, ele é um caminho de peregrinação inspirado no Caminho de Santiago de Compostela.
o famoso, né, o milenar Caminho de Santiago, que é o que todo mundo conhece. Sim. Né? Se você falar Caminho da Eu Fé... nunca tinha ouvido falar. Depois eu vou chegar aí nesse ponto. Então, falar Caminho da Fé, muita gente nunca nem ouviu. Agora, se você falar Caminho de Santiago, independente da pessoa gostar, querer fazer peregrinação, já ouviu falar. É algum momento. Que seja por Paulo Coelho, livro de Paulo Coelho, que seja pela TV. O Caminho da Fé existe há 20 anos. Então, o Caminho da Fé já tem 20 anos, né? Perto, lógico, de Santiago, que é um caminho milenar. Um bebê. Mas, assim, é um caminho que vem crescendo muito, principalmente depois da pandemia, muita gente, né, procurando fazer coisas voltadas à espiritualidade, à natureza, independente de religião, sabe? Porque o caminho da fé, qualquer caminho de peregrinação, né? Que estamos falando mais voltado do caminho da fé, as pessoas buscam se conectar, sabe? Se desconectar, né, do mundo louco que a gente vive, né? De celular e tanta coisa, para poder se conectar, né, com você, com o seu eu, com o seu Deus. Muita gente que vai, fala, eu vim me encontrar, né? Então, assim, é indiferente, independente de religião. Mas aí me conta como você chegou ao Caminho da Fé. Essa Aninha estava no carro. Sim, aí chegou em Paraisópolis, terminou a prova, e aí falei, e aí? Mas não termina aqui, o Caminho da Fé vai até Aparecida, como é que será que é? Isso era janeiro. Eu falei, bora fazer, né? Vamos conhecer, né? E aí, isso em janeiro, em abril, fechamos eu, ela e mais uma pessoa, né, a Tomico, uma senhora corredora, e vamos fazer. Uma senhora de quantos anos? Olha, hoje, isso foi 2014, 10, ela na época devia ter uns 64 anos, porque ontem eu constatei que é possível fazer aos 64 anos. É possível, com certeza. Ontem eu tive essa constatação que fazem 10 anos, né, que eu estou no Caminho da Fé, desde 2014. E aí nós fomos, né? Mas assim, nem perto do que a gente vai hoje, com carro de apoio, toda a estrutura, né? Era mochila nas costas, carregando tudo que a gente precisava. O que hoje a gente faz em 4 dias, a gente fez em 3 dias, tênis errado, mochila errada, falta de informação. Mas fomos. E de conhecimento, né? Sim, fizemos. Era um percurso ainda o original, né? Principalmente no final, então era bem difícil. Descia os trilhos do trem, depois não pegava Dutra, né? Aquele que o pessoal vê. Porque quando se fala em peregrinação para Aparecida, todo mundo já imagina aqueles romeiros andando na Dutra, né, onde passam tantos carros e caminhões. Para quem não sabe, a Dutra é uma grande rodovia. Sim, que né? liga São Paulo ao Rio, né? E outubro passa na televisão, todo mundo vê, né, em qualquer estado, as pessoas indo para Aparecida, né? O Caminho da Fé não é. O Caminho da Fé, ele é basicamente por estradas de terra no sul de Minas, né? Então a gente chega em Aparecida. Quando chega na área urbana, claro, vai pegar asfalto, mas nem perto do que é uma rodovia da Dutra. Só que em 2014 não tinha o caminho original, ele descia pelos trilhos, ia para Pindamonhangaba e chegava em Aparecida. E uma dessas, a Aninha não conseguiu terminar e ficou pendente. A gente volta. Mas vocês tinham saído de Paraisópolis. De Paraisópolis. Certo. E fizemos, no primeiro dia a gente fez são 45. 100 quilômetros. São 100 quilômetros, então, né? Nesse percurso original, ele é um pouco diferente. Ele deve ter dado bem quase uns 150 quilômetros. Porque só no primeiro dia a gente fez 45 quilômetros. No segundo foi uns 42. E no último, em frente à pousada, assim, a gente chegou super feliz, né, tal. Nesse dia a gente não carregou mochila, a gente conseguiu um anjo lá que levou a nossa pousada para a mochila pra pousada. Chegamos com um arco-íris lindo, só que em frente à pousada tinha uma placa de 50, que era o que faltava para o outro dia, que era um domingo de Páscoa. Mas a gente foi, né, a Aninha não conseguiu terminar, realmente ela já vinha sentindo uma dor, né, e ela teve que abortar. E a gente falou, a gente volta, passou 2015, 2016, a gente não foi. Em 2017... Aí eu juntei uma turminha, né, da assessoria no carnaval. Vamos fazer Caminho da Fé, vamos fazer, né, para ir com a Aninha acompanhar. Nós éramos 7 meninas e um menino. E aí, né, já tinha um percurso novo, que foi o que você fez. A partir de Campos do Jordão, vai para o Horto e faz Gomiral Pedrinhas. É um percurso cheio, né, de naturezas. É incrível, maravilhoso. Comidas maravilhosas, pessoas incríveis, né, moradores, né, do caminho, os locais que a gente chama. E aí eu passei aí todo o carnaval, mas era assim, eu vou, quem quer ir? Aí começou a aumentar, quem já foi, voltou, levava outra pessoa, sempre com mochila, só que assim, por mais que eu orientava, olha, leva isso, sempre tem aquele com medo da falta, leva coisas a mais, o peso da mochila, tudo que você carrega, né, vai... A mochila tem que ser, geralmente a indicação é quantos quilos? Olha, hoje em dia, com um carro de apoio, na verdade, não, a mochila, quem quer carregar a mesma mochila, por exemplo, a gente vai chegar nisso, eu fiz Santiago, né, o ano passado, uma mochila de 30 litros. Então, ela estava com 6 quilos, vamos dizer assim. E é pesado. E eu fiz na época de calor, então, assim, as roupas, né, são mais leves. Mas quanto menos coisa a pessoa levar é a questão que fala. A peregrinação, a premissa é o desapego.
né? Se você vai carregar a mochila, tudo que você colocar ali vai pesar. Então, assim, já começa tendo que desapegar dos creminhos e perfumes e maquiagem, principalmente. Ô, Áurea, e aí então você começou, fez esse em 2015, foi? 17, 2017. esse já com uma turminha, e depois comecei em 2018, 2019, e a 2020 realmente que eu falei, não, eu tenho que... Eu não escolhi, eu não parei e falei assim, nossa, eu vou trabalhar, ser guia do Caminho da Fé, levar peregrinos, isso é legal, isso dá dinheiro, não, isso foi acontecendo, naturalmente. O caminho chama realmente. Eu digo que é igual quando eu comecei a cozinhar, né? Eu comecei a cozinhar, eu nunca imaginava ter um restaurante, eu nunca imaginava vender bolo, vender pão. E eu comecei naturalmente fazendo na cozinha da minha casa. Então, nossa história, assim, você com o seu Caminho da Fé e eu com a minha culinária, é bem parecido. Cada um com o seu porque não teve, dom, né? E não teve um projeto para se Exato, fazer. Essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Só que aí vai acontecendo e vai crescendo e você vê que você tem que se estruturar até para dar mais qualidade. No meu caso, para dar mais segurança, né? Porque para mim isso é assim primordial, né? Segurança, independente que vai fazer a peregrinação, mas tem trechos que, por exemplo, quando a gente chega em trecho de Campos do Jordão, você sabe disso, eu coloco uma van para tirar num trecho de asfalto, porque é um trecho muito turístico. Normalmente eu faço num feriadão. Então, assim, tem muito movimento de carro, é um trecho sem acostamento. Então, assim, eu sempre falo, o caminho é seu, não importa, isso não vai desmerecer a sua peregrinação porque você entrou num carro porque a segurança vem em primeiro lugar, a sua vida. Você quer voltar para sua família, né, para a sua vida. Então, tem que colocar isso relevante sempre, né? Áurea, explica pra gente o que é uma peregrinação, né? Pela sua experiência também. Me fala quais são as diversas razões pelo qual as pessoas escolhem embarcar nessa jornada. Olha, peregrinação, se você for olhar num dicionário, né, é sempre uma caminhada que a pessoa faz com destino a um lugar sagrado, né? Caminho de Santiago, chega, né, na Catedral de Santiago, Aparecida, Fátima, né? Tem vários caminhos. No Brasil mesmo as pessoas não conhecem, até eu mesmo desconheço, mas tem muitos caminhos. Tem muito. Eu soube essa semana um tal do Caminho de Santa Amaro, que disse que aqui, não sei se é no Nordeste, enfim, mas é aqui na nossa região, aqui. E eu fiquei bem curiosa, né? Se você procurar, assim, tem em todo lugar e sempre com a chegada, porque as pessoas vão, né, no intuito religioso. Eu até escrevo, né, nas minhas que eu mando para o pessoal que peregrinar, né, é caminhar para dentro, ao encontro do seu Deus. Por que encontro do seu Deus? Independente da sua religião, né, quando você escolhe, na verdade, quando um caminho te chama, porque você sente o chamado, né? Isso é uma coisa assim que as pessoas realmente falam, eu queria ir, não sabia como. Como aconteceu comigo, exatamente, né? Que depois eu vou contar. E aí, de repente, o caminho aparece para você de uma forma ou de outra, parece que foi do nada, mas não é do nada, né? Tudo tem um propósito. Então você caminha para encontrar o seu Deus. E às vezes muita gente fala, eu fui para me reencontrar, eu estava precisando caminhar para me reencontrar, sabe? Para me reconectar. Então, e no caminho da fé, né? Também, principalmente, né? E no caminho da fé, assim, da maioria, vamos supor, a média dos meus grupos são 20 a 23 pessoas, a grande maioria não está indo para pagar uma promessa. Muitas têm ido para agradecer, simplesmente por gratidão. No nosso grupo, né, quando eu fiz o ano passado, eu notei isso. Muita gente para agradecer, muita gente querendo algo também. Sim. Né, uma mensagem, sei lá, num momento de aperreio que passou na vida da pessoa, né, se sentindo um pouco, talvez até desamparada por Nossa Senhora, por Deus, e aí faz o caminho em busca de querer, né. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu perdi a fé, e eu vim ver seu encontro. Eu falei para a pessoa, não, você não perdeu a fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. De alguma forma, ela está aí. Lógico, você só precisa, né, resgatá-la, mas ela está aí. Então, assim, as pessoas procuram porque gostam da natureza, dessa caminhada, mas a peregrinação em si, né, a gente está falando de caminho, né, de caminho da fé, mas eu também já tenho feito peregrinação com grupos para Caminhos de Caravaggio, que sai da Catedral de Canela e nós vamos até Farroupilha, são 8 a 9 dias de caminhada. Quero fazer essa, viu? Fábio, no sul do Brasil, Fábio, vou fazer essa também, hein? É um percurso muito lindo de sair da Catedral de Canela. Quantos quilômetros? 200 quilômetros, mas o dia mais longo, acho que tem um dia de 28 quilômetros, que é o primeiro dia, e o último dia para chegar no santuário de 24 quilômetros. É mais difícil que o Caminho da Fé? Não, em questão de altimetria, né, que o pessoal tem muito medo do Caminho da Fé com relação, vocês chamam de ladeira, né, nós chamamos de morro.
É bem menos, né? Descobri também uma palavra nova no meu vocabulário lá na peregrinação, as pirambeiras. Pirambeiras, é o sobe e desce, né? Isso aí não adianta. O Caminho da Fé tem, todo dia as pessoas perguntam, tem mais subida? Eu falo, não tem como enganar, tem, todo dia tem, né? Só o último dia para chegar em Aparecida realmente que é mais plano. Mas, então assim, são inúmeras as razões. E a pessoa vai, às vezes, achando que está indo por um motivo, um propósito, e lá ela descobre que não tem nada a ver. Ela tinha que conhecer uma pessoa, ouvir uma história que faz todo sentido para ela, que ela estava precisando. Eu tenho muito para mim, assim, que ninguém é aleatório. Muitas pessoas, às vezes, tentam que ir, às vezes já tiveram pessoas com mochila pronta para ir, e aí, na época ainda estava aquela Covid vai e volta, a pessoa com mochila pronta testou positivo e não vai. Já tendo 2, 3 vezes, é porque não é a hora. E às vezes ela vai no grupo e encontra uma pessoa e ela ouve uma história que faz todo sentido. Às vezes não no caminho, mas depois. Quantos depoimentos eu recebo? Comigo aconteceu algumas coisas incríveis, né? Fico sem saber se eu falo ou se eu não falo, mas assim... Conta, eu acho importante contar, se você puder, porque para as pessoas terem um pouquinho de noção do que realmente, né, você pode viver no Caminho da Fé. Essa vivência é assim, muito rica, né? Eu vou contar, mas já. Veja, então, tu tem ideia de quantos peregrinos você já levou? Tu já fez essa conta? Não, eu não sou muito ligada a essa coisa de parar e fazer conta, né? Tanto que ontem, vindo para cá, né, no voo, eu pensando hoje na nossa gravação, como é que seria, o que eu ia falar, que eu ia contar. O que é que eu ia perguntar, porque eu não falei para ela. Eu pedi um roteirinho, ela não quis me adiantar. Falei, tudo bem, é um bate-papo, tô aqui tomando café com o Manu, então, assim, tá tranquilo. E aí eu me dei conta disso. Eu falei, gente, a gente tá é 2024. A minha primeira peregrinação foi em 2014. Então, assim, eu não parei, eu não fiz ainda essa conta. Depois faz essa conta. Quantos peregrinos você já levou? É igual quantos quilômetros eu caminhei. O ano passado, eu parei para fazer uma conta e em agosto, que foi quando eu voltei de Santiago em julho, passei 5 dias em casa, fui para o Caminho da Fé encontrar um grupo que já estava lá há 6 dias. Eu fiz os últimos 6 dias. E aí, quando eu voltei, por relação com o tênis que eu estava usando, eu fui fazer a conta. Eu tinha andado em um ano 1.800 quilômetros. E aí, esse ano, né, a gente usa um relógio da marca Coros, e vários aplicativos fizeram, no final do ano, aquele, como chama? Esqueci o nome. Aí, recebi lá um relatório do ano, né, de várias coisas. E uma delas foi a quilometragem. Então, assim, em 2023, minha quilometragem deu 1.700 quilômetros. Então, assim, eu não sou mais corredora, não faço mais essas ultramaratonas doidas aí que meu marido faz, mas eu andei 1.700 quilômetros entre, né, caminho de Caravaggio, vários caminhos da fé. Tem gente que diz que não consegue dar 10 mil passos por dia. Pois é, vários caminhos da fé e um caminho de Santiago, né, que foram 240 quilômetros. Então, assim, a gente pode. E olha, eu do começo, que eu falei, eu era sedentária, mãe, dona de casa, né, comecei fazendo 3 quilômetros de caminhada, né, então, assim... Só basta querer, ter vontade. Áurea, eu vou contar como eu tomei conhecimento do seu grupo, porque eu acho que é algo que foi o que startou também o teu negócio a tomar a proporção que tomou. Sim. Né? Em 2021, eu acho, né, eu, através de uma postagem do Marcos Mignon, eu vi ele chegando em Aparecida, chegou me arrepio. E aí, na postagem dele, ele te marcou. Uhum. E eu disse, meu Deus, quando eu olhei... Juro, olha como é que eu tô toda arrepiada. Quando eu olhei ele fazendo a postagem do momento dele chegando lá em Aparecida, em que ele falou que tinha caminhado, não sei se foi 100 ou se foi 150 quilômetros. Ele fez o mesmo percurso que você fez. 100 quilômetros aqui em 3 dias. E aí, quando eu vi ele postando aquilo, eu não sabia como era, o que era, mas eu tinha uma certeza. Eu vou fazer isso. Na hora, eu encaminhei para o meu irmão. Não sei por que eu mandei para ele. E a gente é muito ligado, eu e esse meu irmão. E eu virei para ele, mandei para ele a postagem e eu disse, bora. Na hora, ele disse, bora. Isso foi em que mês que o Marcos Mignon fez? Ele fez dezembro de 2021. Dezembro de 2021, pronto. Sim, eu acho que quando eu não me lembro quando eu tomei conhecimento dessa postagem dele. Não sei se foi em dezembro, se foi em janeiro, mas enfim. Mandei para o meu irmão e ele falou para mim assim, tô pagando. E eu disse, eu não vou. Só assim, é uma coisa que eu tô falando, tá pagando, é engraçado. As pessoas só se dão conta que elas vão quando elas realmente pagam. Seja a primeira parcela. Paguei, agora eu vou. Paga o sinal e ele diz, né, eu vou. E aí eu disse a ele, eu não vou.
Por quê? Eu comecei a ficar com medo. Nossa, 100 quilômetros, porque assim, é muito. Depois que você faz, você vê que é possível, né? E que não é esse bicho de 7 cabeças. Mas assim, eu fiquei com medo. Eu tenho ansiedade, eu tive síndrome do pânico. Então, assim, eu me senti muito vulnerável. E na hora eu fiquei com muito medo. E eu queria ir com ele, porque, querendo ou não, ele é um meu porto seguro. Sim. E eu não fui. E ele foi, eu lembro que eu fiquei super preocupada, mandava mensagens para a Áurea, eu nem conhecia a Áurea, acho que ela devia ter dito, que irmã é essa, pelo amor de Deus. Meu irmão esqueceu, a Áurea manda uma lista de coisas que você tem que levar, que você deveria levar, meu irmão esqueceu tudo em casa. E eu fiquei desesperada, ele esqueceu o cajado, esqueceu as meias, esqueceu tudo. E ele fez o Caminho da Fé sem nada, sim, né? Muito bem ainda. E aí, o Marcos Mion, eu acho que ele foi muito importante, né, para a sua carreira. Né, porque as pessoas tomaram conhecimento que existia um caminho a ser feito no Brasil, porque até então a gente só ouvia falar do caminho de Santiago de Compostela. Com certeza. Como é que ele chegou até você? Como é que ele tomou o conhecimento da nova equipe, da sua empresa? Eu nunca te perguntei isso. É verdade. Isso, na verdade, é uma incógnita até hoje, até para mim. Porque, para falar a verdade, eu realmente não sei, efetivamente. Tu não perguntou ele? Não. Assim, na verdade, a gente foi falar com ele, né? Eu e meu marido, né, que fizemos a assessoria dele, né, foi só ele. Ele foi pagar uma promessa, porque para quem acompanha, vê, né, no programa dele, ele é muito devoto de Nossa Senhora, ele deixa isso bem claro. E o sonho dele era ir para a Rede Globo, sim, ele né? tinha uma promessa, ele deixou de várias oportunidades fora do Brasil, porque o sonho dele era ir para a Rede Globo. E quando isso aconteceu em 2021, e foi bem assim no final do ano, eu até ainda tentei que jogasse para o começo do ano, mas ele queria pagar naquele ano, ele tinha 3 dias, porque era véspera de Natal, foi de 21 a 23 de dezembro, e tudo com assessora, né? Só fomos falar com ele lá em Paraisópolis, em frente à pousada. Ele foi direto no dia que ele ia começar, né? Ele não dormiu lá. E aí eu não. E foi linda a chegada dele com os filhos. Sim, né? A família foi esperar, só que até chegar isso, tiveram muitas histórias. E às vezes, assim, aí ele tem o vídeo, né, no YouTube, quem entrar, ele fez os 3 dias, né, tem um vídeo lá que aparece bastante a gente, foi uma divulgação realmente muito boa. Um pouco antes a gente tinha lançado, né, a gente tem um documentário no YouTube que chama Bom Caminho, que eu também, vou colocar o link. Isso, coloca o na link, descrição. Vale a pena para quem. Ali, assim, é bem real, não tem nada encenado para quem. É como realmente acontece o dia a dia do peregrino, né, do grupo, do carro de apoio, para entender essa logística do carro de apoio, como é que funciona, né? E assim, não foi idealização minha, nunca eu pensei, vou gravar um documentário. Porque sempre acha que isso é tudo muito caro. Foi um né? peregrino, não foi? Um peregrino que foi, a gente não tinha nem saído de Paraisópolis ainda ali na cidade. Ele, nossa, isso é incrível, a gente tem que documentar, tem que mostrar. E aí depois ele voltou com a equipe dele, da produtora, da Movie, nós gravamos. E aí demorou, ele teve um problema lá administrativo e foi só em novembro de 21 que saiu esse documentário. Então, eu não sei se a produtora dele... Foi através do documentário. Colocar o Caminho da Fé, lógico que chega até a associação. Nessa época, ainda não tinha os guias credenciados, né? Hoje eu já faço parte, né, de uma equipe de guia credenciados do Caminho da Fé. Se você entrar no site, tem lá a página, quem são os guias, tanto para quem faz a pé, quanto para quem faz de bike. Porque tem muita gente que faz de bike, muito ciclista. E nessa época ainda não tinha. Então, se você ligasse na associação e falasse, olha, eu quero fazer o Caminho da Fé, você me indica alguém? Teoricamente, não indicavam ninguém, porque ninguém tinha feito o curso, não tinha um embasamento para falar, faz com fulano. Então, eu acredito muito que tenha sido por parte do documentário. Acredito que a associação, se conhece a Áurea Bizan, nada que desabone, né? Então, é por aí. Eu digo que foi um presente, né, de Nossa Senhora para mim, porque realmente... Eu falo que é não só pelo meu trabalho, né, para a gente divulgar a nossa empresa, mas o Caminho da Fé em si. Muita gente, né, assim como você, passou a conhecer, saber o que é o Caminho da Fé, que é inspirado em Caminho de Santiago de Compostela, né, e que as setas amarelas, tem muitas coisas em comum, né? Mas eu posso dizer, as pessoas perguntam, né, que eu fiz Santiago, qual é o melhor? Eu falei, não existe, né, na verdade, o melhor. É a mesma coisa, você pode ir fazer esse percurso de 100 quilômetros que você fez 2, 3 vezes. O caminho é único. Cada vez ele vai ser diferente, tanto pelas pessoas que vão estar com você, as vivências, histórias, né? Quanto pela natureza, né? Chuva, sol. Então, o caminho, cada um é diferente. Me fala os destinos que vocês costumam levar.
começou com o Caminho da Fé, fazendo Paraisópolis, Aparecida, depois entrou Águas da Prata, Sim. que são 300 eles falam 318, mas dá uma média de 300 quilômetros, né? Porque a gente tem um trecho de 2025, carro. me aguarde, que farei esse de 300 quilômetros. Olha aí, gente, anota com meu aí. marido, viu? Eu vou fazer com ele. Fábio? Olha, Fábio, anotado, hein? E aí tem Caravaggio, né, que você falou Sim. já. E você tá levando agora a sua primeira turma. Para Santiago de Compostela. Muito em chique, junho, muito chique. Eu também acho. e tá aí coisas que, assim, nunca eu sonhei, né, que eu ia estar fazendo isso. Então, ontem, vindo para cá, eu falei assim, gente, olha onde a peregrinação, os caminhos... Me levou, né? Me levaram, estão me levando, né? Eu conheço muito pouco, né, do Nordeste, na verdade, nada praticamente, né? Vim uma vez com meu marido para Salvador para uma meia maratona, né? Ontem vir aqui, né, para Recife, né, encontrar você, a Bel, a Ítala, né, que são pessoas daqui que são já fizeram, peregrinas que já fizeram, daqui que né? foram. Então os caminhos têm realmente me levado, né, para lugares incríveis. E uma dessas oportunidades foi Santiago de Compostela, né? Hoje eu já conheci, eu tenho feito já desde 2022 o Caminho de Caravaggio, né, que é no sul. E eu fui muito por conta de peregrinos que vão no Caminho da Fé e gostam e querem fazer outros caminhos, mas querem ter essa estrutura do apoio, tudo que a nossa empresa oferece. Que a gente vai falar sobre isso. Isso. E aí, que é super importante. O primeiro grupo de Caravaggio foi exclusivamente de peregrinos que tinham feito o Caminho da Fé comigo. Então, eles estavam numa segunda peregrinação. Sim, e foram. Tanto que eu fui sem conhecer o caminho, fui junto com eles para conhecer, isso ficou bem claro, né? Era um caminho experimental. Contratei uma pessoa, um guia de lá, um carro de apoio de lá que conhecia tudo. E aí nós fomos. E agora, em novembro, acho que já foi o meu 4º Caminho de Caravaggio. Tu tens grupo todo mês? Caminho da Fé, sim. Praticamente todo mês. Então, não tem por que não fazer, né? Não tem. Nós temos o percurso, né, para quem quer fazer 100 quilômetros. E tem aí, de 50, inclusive, né? temos o caminho para quem acha que 100 quilômetros é muito e não dá conta. A gente tem que chama de caminho vivência, que a gente faz a partir de Campos do Jordão. São 50 quilômetros que a gente divide em 3 dias. Aquele penúltimo dia de Campos, que você normalmente faz 25 a 30, eu divido ele em 2. Então, fica bem tranquilo. Minha filha já foi, meu sobrinho, filha de aluno nosso. Então, assim, dá oportunidade de pessoas que têm medo, têm vontade, quer ter um pouquinho mesmo de vivência. E também, assim, entre tantos caminhos, né, eu fiz a Rota da Luz, que é um caminho que é de Mogi das Cruzes, Aparecida, pelo Vale do Paraíba. Passa cidades como Guararema, que é uma cidade bem conhecida, Paraibuna, aquela cidade da bananinha paraibuna, Redenção da Serra, chega em Taubaté. É um caminho ainda também novo, pouco divulgado, mas eu fiz ele em setembro de 2022. E o ano passado não fiz, mas agora em setembro eu tenho um grupo já, esse mesmo grupo que fez Caravaggio comigo agora em novembro, vai fazer a Rota da Luz. Então são pessoas que querem quilômetros? Ir. Lá também são uma média de 200 quilômetros em 7 dias. Vai ser quando? De 1 a 7 de setembro. Rota da Luz. É um caminho também que tá... Não dá pra mim, mas tá assim... crescendo. Eu fico me coçando, querendo ir pra todos. Não dá agora, mas vai dar. E o Caminho de Santiago, né? Que foi, na verdade, eu falo que é uma construção, assim como o documentário, assim como tantas coisas, não foi uma coisa que eu... Nossa, eu sonho fazer Santiago, né? Eu falo que assim, é igual corrida. Você pode ter feito igual eu fiz, né? Já corridas de 100 quilômetros, 200 de revezamento e tal. Mas se você não fez São Silvestre, a pessoa vira para você, mas você já fez São Silvestre? Que são 15 quilômetros. Então, assim, não importa, eu não nunca fiz e nunca tive vontade. Pois é, eu já fiz umas 3 vezes, né? Quando você começa a correr, você vai na empolgação. É legal, vale a pena? Sim, claro. Mas eu tô dia 1 de janeiro, é? É 31 de dezembro, né? Então, normalmente é difícil, porque as pessoas querem viajar. Mas eu digo a referência pela quilometragem. Você pode ser ultramaratonista, ter feito mais de 100 quilômetros, mas se você não fez o São Silvestre, a pessoa dá aquela carinha, né, de não fez, tá. Então, a mesma coisa na peregrinação, eu comecei a ouvir muito, você conhece Santiago? Você já fez Santiago? Você vai levar para Santiago? Aí quando você não dizia que não conhecia as pessoas... a mesma carinha da São Silvestre, né? E aí eu comecei a ver mais coisas, né, e me interessar. E caminho de Santiago, assim, né, tem muitos caminhos, né? Tem o francês, que é o original, que é 800 e tantos quilômetros, que normalmente a pessoa faz em 30, 32 dias. Mais um caminho que, assim, brasileiros têm feito muito é a partir de Porto, né, em Portugal. Foi o que você fez. Português Central, porque tem o Português Central e o Português da Costa, que você pode também fazer, que é uma média de 240. Então, assim, eu ia só... E aí eu decidi o quê? 2023 era meu ano dos 50 anos, né?
Falei, bom, vou me dar de presente, né? Fazer caminho de Santiago, fazer uma viagem sozinha, né? Na verdade, quando você pensa em fazer 50 anos, né, você fala, ai, quero uma festa, muita gente, amigo, família. Só que em janeiro eu tinha feito, né, bodas de prata, 25 anos de casado, e a gente fez uma renovação de volta. Então, assim, reuniu família, amigos, né? Então, eu falei, a festa da família, amigos já foi. Então, agora é a minha festa, a minha viagem. E aí fui sozinha. Não, tinha algumas pessoas que falaram, eu quero ir, quero. Eu falei, não, esse vai ser o meu caminho. Porque eu pensava assim, se eu tivesse qualquer pessoa comigo, já não seria o meu caminho. Se eu tô com você, você torce o pé, sei lá, dá qualquer problema, eu vou ficar por você, né? Já não seria mais. E eu, de certa forma, queria enfrentar, era um desafio também, assim, de ir sozinha, porque aqui, realmente, nos caminhos do Brasil, Caminho da Fé, né, Caminho de Caravaggio, eu não sou uma incentivadora para que mulheres façam sozinhas. Eu acho que, assim, a gente é muito vulnerável. Né? Muito. Independente de que também você pode acontecer de cair, torcer um pé, sei lá, cair uma árvore. A natureza é imprevisível. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mulher, cair homem. Um barranco, né? Sim. Porque a gente anda, às vezes, e aqui você anda muito, né? Sem internet, não tem sinal de celular. Tu sabe o que é barranco? Barranco, sim. Tá. É porque a gente, às vezes, tem umas palavras que vocês não têm, mas né? barranco pra gente é o mesmo. E o Caminho da Fé, a maioria dos lugares não tem sinal de celular. Não, então. E aí... Você fica mendigando o Wi-Fi. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi. Você passa numa casinha bem simplesinha, você pergunta, tem Wi-Fi? A pessoa tem. E aí, você pode acontecer um problema desse, independente se é homem ou mulher, e você não ter com quem falar. Dependendo da época, o Caminho da Fé, principalmente, é muito cheio. Vai passar carro de apoio, vai passar ciclista. Tem o pessoal das cavalgadas também. Né? Agora, a mulher, nós temos a questão do assédio. Então, eu acho muito sério, eu tenho medo, eu não faria, não incentivo. Porém, Santiago de Compostela, né, queira ou não, a europeia, a visão ocidental, né, não é seguro. Tanto é que lá, aqui a gente tem pousadas, né, lá a maioria são albergues ou hostels, e os quartos são mistos. É homem e mulher, tudo junto. Então, você está dormindo no beliche aqui, do lado tem um cara dormindo, ou na cama em cima. Então, já por essa mentalidade que é diferente, né? Então, no começo eu cheguei lá, eu meio que estranhei, né? Mas eu fui, por quê? Eu sei que mulher do mundo todo vai fazer com mochila, sozinha, realmente. Eu fiz uma amiga italiana, não falo italiano, mas fiz amiga italiana. Assim, de japonesa, alemã, várias mulheres, assim, do mundo todo, realmente, fazendo sozinha. E o medo, eu sim, senti medo, mas é o medo que eu levei daqui. Elas sentavam, tiravam o tênis, pegavam o sanduíche, ficavam comendo na maior tranquilidade e eu só andando. Quantos quilômetros, Áurea? 240 quilômetros em 11 dias. Deixa eu te perguntar, vamos falar num assunto que eu acho que muita gente tem curiosidade, que são as dificuldades, né? Quais são os principais desafios físicos enfrentados na peregrinação? Você vê muita dificuldade? Sim. Não vou negar, né? Eu estaria sendo hipócrita dizer que não, é fácil, vamos. Porque eu ia querer só estar vendendo, né? Eu lembro que o pessoal me pergunta assim, foi difícil. Eu lembro que assim, antes de eu ir, comecei a ficar meio aperreada, porque eu fiz os treinos, a Áurea manda a planilha de treinos, que é feita pelo marido dela, e eu fiz os treinos, que eu sou disciplinada. E aí, quando eu fiz um dia 20 quilômetros, no outro dia eu acordei quebrada, tudo meu doía. Eu não vou dizer que não, e olha que eu malho, mas é porque é outro tipo de atividade física. É bem diferente. E aí eu lembro que eu liguei pro meu irmão, Azinho, eu tô desesperada, eu amanheci quebrada, como é que eu iria acordar hoje para caminhar mais 25 quilômetros? Ele, vai na fé. É a fé. Vai, né? Eu disse, misericórdia, é a fé mesmo, então vamos embora. É a fé que move. A fé ajuda, sim, mas, né, o condicionamento, ele é necessário, né? As pessoas perguntam, né, uma das perguntas que eu recebo muito primeiro, em que época é melhor? Gente, é muito difícil prever. Olha, a minha época em junho foi maravilhosa. E meu irmão foi um ano antes, em junho, também foi maravilhoso. Junho e julho... Não é frio de manhã, mas durante o dia já é muito agradável. Sim. E não choveu. Não chove. E agora eu vou de novo maio para junho, né? Então, se Deus quiser, vai ser maravilhoso. A probabilidade de chuva é bem menor, né? E assim, então a dificuldade já existe, em primeiro lugar, pelas ladeiras, né? O sobe e desce. Então a pessoa me pergunta... Não, tem dia que é muita subida e tem dia que é muita descida, né? Também. O penúltimo dia, por exemplo, é muita descida, né? Então, Azinho, meu irmão, foi o que mais falou. Ele disse assim, o pessoal só se preocupa com a subida. Te preocupa com o dia da descida, que é bronca, porque a perna já está cansada. Principalmente quem sente o joelho, né? Então, na descida, acaba pegando mais. Então, assim, pergunta qual a melhor época. Impossível, né? Ainda mais que esse clima que a gente está vivendo não tem como prever. Eu não posso dar esse retorno para a pessoa. Depois é sobre a dificuldade, se eu preciso treinar.
Eu falo que eu nem posso dizer que a pessoa, não, dá para ir, qualquer pessoa vai, porque assim, nós trabalhamos com atividade física. Né? Como é que eu não vou incentivar uma pessoa? Eu acho que qualquer pessoa faz, sendo muito sincero. Eu acho que todo mundo é capaz de fazer o caminho da fé, independente de idade, independente de ser uma pessoa sedentária ou não. Eu acho que basta a pessoa querer. Mas é de extrema importância, pelo menos a pessoa fazer umas 2, 3, 4, sei lá. Faz 4 ou 6 caminhadas, uma por semana, de 20 quilômetros. Vai uma de 10, outra de 12, outra de 14, para sentir o tênis, sentir a roupa, né? Porque a gente se assa. Eu aqui teve um dia que eu saí para caminhar com uma calça que eu queria levar, e quando eu cheguei, que eu tirei a calça, eu digo, Deus me livre, que eu não quero calça. Ainda bem que você treinou com ela. Né? Não, aí é outra coisa, né? A meia treinar, também. Eu fazer uma meia que quando eu cheguei, no dia que eu fiz 20 quilômetros, quando eu tirei a meia, parecia que eu tinha sentido todas as fibras entrando na pele do meu pé. E foi muito dolorido. Não criou bolha, nem nada. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse caminhado mais um dia com aquela meia, ia fazer bolha. Sim, não. Porque aí eu falo assim, olha, a diferença de quem treina e quem não treina quem treinou vai sofrer menos, óbvio, né? Vai ter um condicionamento. Mas, olha, ela fez fortalecimento, então eu não vou mentir, não. Uma coisa que eu não contei, mas todos os dias eu acordava entrevada. Eu ficava andando assim, porque a musculatura tudo doía. Sim, dói. Mas e eu tive uma canelite muito braba, né? No primeiro e segundo dia eu tive uma canelite muito... Eu passava a noite passando aquela canela de véio e massageando, que as meninas falaram. Os sprays, tudo. Mas assim, eu não tive cansaço físico. Mas eu tive canelite. Sim, a canelite acontece. Me pegou. Não tinha contado isso a ninguém. Agora estamos sabendo. Então é treinar. Isso é importante, assim. E por isso que a Manu falou, né? Quando a pessoa fecha o pacote, uma das coisas que está incluso é uma planilha de treino, né? Que meu marido, que ele é, né, treinador, né, de corrida, de caminhada, ele já faz uma preparação do quanto ela vai fazer. Na semana faz mais curto, lógico, a pessoa, né? Todo mundo tem ritmo de trabalho, então faz uma caminhadinha 2 a 3 na semana. E no final de semana faz um treino mais longo. E vai aumentando esse treino. Então, se a pessoa vai fazer, quanto mais tempo mês antes, eu acho que eu comecei a treinar. Sim, então, tem gente que fecha bem antes, assim, ela vai ter mais tempo para treinar. Isso faz toda a diferença. E usar o material que ela vai usar. Igual você falou da calça, testar meia, uma coisa que a gente fala assim, meia de algodão jamais, porque a meia de algodão, tem que ser de poliamida, né? Porque a meia de algodão, ela retém o suor do seu pé. Então, assim, seu pé vai ficar molhado o tempo todo, então a probabilidade de dar uma bolha é muito grande. O tênis, sempre um número maior. De preferência, que ele tenha um solado apropriado para terrenos de terra, de trilha, né? Mas ser um número maior, isso assim é incontestável. Ele faz toda a diferença. Já teve alguma peregrinação que teve condições climáticas adversas? Assim, me conta como é que foi. Alguma coisa assim de muita chuva, muita lama? Já. O caminho da fé, né? Que é o que eu faço, né? Sempre. Porque lá é barro, né? É estrada de barro. É estrada de terra a maior parte do tempo. Assim, já tiveram situações, principalmente Luminosa, Serra de Luminosa, quando chove, tá barro, é realmente muito difícil. Né? Quem não tá com tênis São 14 quilômetros subindo, né? Quem não tá com tênis apropriado, sobe um, escorrega 2 para trás. Porque realmente é muito barro. Na própria Luminosa também já pegamos uma chuva de vento, assim, muito forte, parecia aquelas cenas de filme, né? É engraçado, porque essa Serra da Luminosa que as pessoas falam é bem conhecida, porque... Sim. O pessoal fala que é do terror, porque são 14 quilômetros subindo, né? Não sei qual é a altitude. Ela nem chega a 14, subindo mesmo, acho que ela dá 10 quilômetros, só que assim, ela não é uma subida totalmente... íngreme, ela vai fazendo curvas. Mas, minha gente, é a vista mais linda que tem. Sim, para mim, de todos os 12 dias, né? Eu gosto de muitos lugares, tem visuais incríveis, mas a vista da Luminosa é, assim, uma coisa encantadora. Eu falo que cada curva que você faz, você vai parar e contemplar. Eu já passei lá, não sei quantas vezes. Se eu pegar meu celular, eu tenho foto lá toda vez. Então, assim, eu falo, não fiquem pensando, principalmente quem faz os 12 dias, vem desde lá de trás falando da Luminosa. Falo, é um terror, a Luminosa primeiro, é um terror, né? Vamos viver um dia de cada vez, curtir o percurso do dia, né? Mas ela tem isso. Agora, com chuva, realmente é bem judiado pela questão do barro e pela questão do visual, que a pessoa não tem aquela vista incrível. E também já tivemos, né, uma situação bem adversa, no trecho do Horto, né, de Campos do Jordão. Nem era um trecho com barranco, né, como a gente diz, que tem trecho que a gente anda, que às vezes tem árvores que você olha, né, assim, ainda mais com essa muita chuva, a terra fica fofa. Então tem trechos que a gente orienta, o pessoal anda sempre pelo meio da estrada e não na beirada. Mas teve uma vez que não era um trecho que tinha nada que oferecesse risco e caiu uma árvore em uma peregrina. Era uma árvore que, graças a Deus, estava podre, então por isso ela caiu. Mas chegou a bater, ficou em cima da perna dela
E ela estava, nesse momento, caminhando com mais 2, 3 pessoas do grupo, o que eu digo da importância de ter alguém, porque se essa menina está sozinha, ela não ia conseguir tirar a árvore de cima das pernas. Estava um dia frio e chuvoso, no Horto Campos do Jordão, sim, que é mais frio. E essas 2, 3 pessoas conseguiram tirar, por sorte bateu no rosto, só assim, não bateu na cabeça muito forte. E elas conseguiram tirar só de cima da perna dela e depois não conseguiam mais mover a árvore para liberar a estrada para o carro. Então, eles ficaram assim impressionados, né? Realmente é a força da fé para quem realmente acredita. Graças a Deus não foi nada demais, não precisamos nem levá-la para o hospital. Eu fiquei com ela o tempo todo, levei ela para a pousada do carro de apoio, fiquei acompanhando e foi tudo bem, né? Mas poderia ter sido uma fatalidade. Só que isso acontece no Caminho da Fé e acontece em todo lugar, em São Paulo, com essa chuvarada, quanta árvore tem caído. Então, assim, não é para assustar, né? Eu estou contando isso reforçando a questão de não fazer sozinho, justamente porque o risco existe o tempo todo. E quais são os desafios emocionais e psicológicos que os peregrinos podem enfrentar durante a peregrinação? Isso realmente é muito pessoal, a gente não tem como prever, né? Sempre assim, a gente tem uma logística que a gente encontra o pessoal em São Paulo e tem um transfer que leva para a cidade que começa, né? Isso eu acho assim, uma coisa importante, principalmente ter vindo pessoas do Brasil todo, né? E a pessoa se sente mais segurança, né, de chegar em São Paulo e levar. No meu caso, eu saí de Recife, fui para São Paulo, aí encontrei com a Áurea e lá a gente pega uma van para ir para Paraisópolis, que foi a cidade que eu saí. Isso. Mas é 3 horas de carro, né? Sim. Todo mundo já junto, então isso já é um momento já de interação, né? As pessoas já vão na van, se conhecendo também é bacana. Então, assim, a gente faz uma reunião antes de começar, né, para entregar o kit, as pessoas falar da logística, da caminhada, tudo mais. Embora a gente faça isso numa reunião online antes, só para reforçar os pontos. E na hora de entrega o kit, a gente chama a pessoa para ela se apresentar, né? E ali muitas pessoas já falaram, eu falei coisas que eu jamais imaginaria que eu ia falar nos 4 dias e eu falei de cara na apresentação. Assim, coisas muito pessoais mesmo. Então, assim, ali ela se sentiu à vontade e ela já começou a lidar com a questão emocional dela. E ali a gente não conhece ninguém, né? Exatamente. E lá todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém, né? Não, todo mundo está vivendo a mesma experiência. Colocar as pessoas todas iguais, sabe, no mesmo patamar, independente de classe social, de religião, ali de nível não financeiro, importa. Tudo. O clima, a comida, o percurso é igual para todos. Então isso é muito legal. E ao longo do caminho, as pessoas, né, a gente estava conversando com o Bel ontem, né, ela contando os enfrentamentos dela, né, dos 12 dias, então é muito pessoal, a gente não tem como prever e ela vai encontrando e lidando, e eu acredito muito com o que ela precisa realmente se encontrar, e eu fico feliz quando a pessoa consegue ver isso, ela ter essa noção, porque às vezes tem pessoa que você vê que ela tem uma situação que ela precisa lidar, mas ela passa batido pelo caminho, tem uma pressa de chegar nos lugares, eu falo, assim, chegar é uma consequência. A gente fala, tem o horário de saída pousada, por exemplo, mas nunca tem no roteiro o horário de chegada. Porque o importante é o caminho, você viver, você se permitir, né? Pois é, o meu caso é engraçado, era uma coisa que eu queria muito, né? Quando eu disse para o meu irmão que eu não ia e que ele foi, que eu vi que era possível, eu passei, eu acho que 1 ano falando com a Áurea. Eu mandava mensagem todo mês. Quando é as próximas viagens? E ela ficava me mandando. E eu, não é dessa vez, não dessa vez. E ela não me conhecia, minha gente. Sim. A gente não se conhecia. E foi na Semana Santa do ano passado, eu estava fazendo minha quaresma, que eu sou católica, sou praticante. E aí eu decidi, naquele momento, estava almoçando com meu marido e eu disse, eu vou para o Caminho da Fé. E ele decidiu que iria comigo. Foi. E na hora, juro, eu tô sendo muito sincera, eu não sei se eu achei bom ou ruim. Porque eu não sei se eu queria fazer com alguém ou se eu queria fazer só. Eu não tinha isso, sabe? Eu tinha medo de fazer só, mas eu queria fazer só. E aí, quando a gente começou a falar que ia, eu notava que para ele era muito mais como uma atividade física, né? Que é uma coisa que ele gosta. E eu não queria como atividade física. Eu queria ir viver aquela experiência, viver aquilo, viver o que o caminho tinha para mim. E aí foi quando eu decidi que eu ia só. Eu disse, tu tá indo com um objetivo, eu tô indo com o outro, e eu acho que não é legal a gente ir junto neste momento. E eu até brinquei, né? E ele falou assim, tu vai só? E eu até falei assim, e a gente não é siamês para ter que ir junto? Eu posso ir só. E ele ficou meio assim, sem acreditar que eu ia só, né? A última vez que eu tinha viajado só, eu acho que eu tinha 16 anos de idade, que foi intercâmbio.
Então, eu fui, comprei para mim, o momento de eu acreditar que eu ia só, não foi nem o momento que eu paguei a você. Foi o momento que eu comprei minha passagem. Agora eu vou. Eu disse, agora eu vou. E para mim foi assim, eu fui muito aberta para viver aquilo, sabe? Eu fui muito aberta para viver o caminho, para curtir a paisagem, para sentir o vento, para conhecer pessoas, para escutar histórias, para comer aquelas comidas. Eu fui muito aberta para viver o caminho. Eu falo, me arrepio, porque assim, eu acho que quando a pessoa vai e decide ir para o caminho da fé, a pessoa tem que ir aberta para viver aquela experiência. Então, tu lembra que no final eu estava 5 quilômetros para chegar na pousada, eu começava a voltar. Não sei quantos quilômetros eu voltava, começava a voltar. Onde eu encontrava com o Manu, onde é que você vai? Eu tô voltando, porque tá acabando, já é o penúltimo dia, não quero que acabe. Tanto que por isso que eu tô querendo fazer outro mais longo e quero cada vez aumentar mais, porque aquilo é incrível. Eu juro, eu falo, eu me arrepio. E isso que você está falando, né, de você ir, aí seu marido ir, acontece muito isso da pessoa, né, quer ir, mas ela não quer ir sozinha, não conheço ninguém. Pois é, eu fui sem conhecer ninguém, eu não conhecia a Áurea, eu não conhecia ninguém do grupo, eu não conhecia ninguém. Você vai dividir quarto com pessoas, você não conhece. Assim, sempre do mesmo grupo, né, no Caminho da Fé tem isso, é só mulheres, né, diferente do Caminho de Santiago, são quartos só mulheres e só mulheres do nosso grupo. Sim, mas você leva homens também, né? Sim, tem homens também, mas os homens, né, quarto de meninos, quarto de meninas, né? Só no conceito do misto que existe lá, aqui não. E as pessoas ficam muito presas a ter alguém. Eu chamei minha amiga, eu chamei minha prima, meu marido. Eu chamei várias pessoas, ninguém quis ir. Por quê? Primeiro porque se ninguém aceitou é porque esse caminho é seu. Tinha que ser só seu. Assim, lógico, tem outras pessoas, mas pessoas que você não conhece. Você precisava ter essa vivência do sozinho. Então, às vezes, a pessoa fica chateada e fala, eu queria tanto que meu marido ou que minha mulher viesse. Não. E, às vezes, acontece que eles vão juntos, né? Pois é, eu quero muito fazer um dia com meu marido. Vou fazer agora com uma amiga, que era para ter ido comigo, ela não foi, ela se arrependeu muito. Quero muito fazer com meu irmão, muito, assim. Meu topo da lista é, assim, Fábio e meu irmão, fazer um com cada um. Nem quero com os dois juntos, eu quero um com cada um. Hein? Ó. Anota a data aí, maio, hein? Final de maio, feriado de Corpus Christi. E foi o seu caminho, né? E foi importante para você. Caminho. Talvez se o Fábio tivesse ido junto, você ficaria preocupado com ele. Não, eu não teria vivido o que eu vivi. Exatamente. Então, as pessoas assim, que eu conheci, das mensagens que eu recebi. Você se permitiu. Então, até ontem, né, a gente teve o Café com Fé com as meninas e eu falei, se você quer fazer, não fique presa a alguém condicionado, entendeu? Isso é não só para a peregrinação, muitas coisas na vida as pessoas deixam de fazer, mulheres principalmente, porque depende de alguém junto. Não, lógico, sempre com segurança, com muita consciência, mas, né, no caso do nosso trabalho, que tem toda a estrutura, vá, porque assim, às vezes é um chamado só seu, a outra pessoa não tem que te acompanhar. E ia fazer o que você fez, se permitir viver. Foi assim incrível, incrível, eu não tenho palavras, eu voltei assim em êxtase, em estado de graça. Tanto que quer voltar, né? E a Áurea é engraçada, porque quando a Áurea manda uma lista de tudo que você tem que levar, tantas bermudas, tantas calcinhas, é tudo, manda tudo. E aí eu segui a risca, mas eu acho que eu desapeguei tanto que chegou lá eu tive que comprar uma calça moletom, porque eu só levei uma calça moletom. Sim. E aí comecei a usar sempre ela. E aí eu disse, meu Deus, esse negócio do desapego é difícil para muita gente, né? Lá no nosso grupo eu vi gente com vários tênis, vários casacos. E eu, meu Deus, a pessoa vai para peregrinação ou foi passear, né? Porque assim, a pessoa tem que ter quando a pessoa se dispõe, né, e resolve fazer, eu acho, seja o caminho da fé ou qualquer outro, mas resolve fazer uma peregrinação, eu acho que o desapegar é muito importante, né? Sim, é a premissa, né? O desapego... Não, eu vi gente levando travesseiro, eu digo, não, tem que ser proibido, não pode a pessoa trazer travesseiro. Na verdade é proibido, não é permitido, né? Primeiro que não é permitido mala de rodinha, porque, na verdade, a mala de rodinha é mais por uma questão de organização do carro de apoio, porque a mala de rodinha, imagina, nesse grupo do carnaval que eu vou agora, eu tenho 24 pessoas. Como é que você coloca num carro 24 malas? Não, né? E nós temos a Cecília, né, que é o nosso super apoio, que organiza, então, assim, mochila, bolsa de viagem, né, coloca muita outra e vão encaixando. E o que acontece quando a pessoa, né, ela não desapega? Porque quando eu mando lá a lista, né, tem um textinho lá do desapego. Porque quando você decide, né, dar um sim para um caminho, para uma peregrinação, você já está desapegando de muita coisa. Primeiro que você vai ter que, aquela data, você teria tantas coisas, você desapega. Você deixa normalmente sua família, marido, filho, casa, trabalho. É um desapego, né? Mesmo eu, a minha irmã que trabalha comigo, né, Azildo, quando a gente vai, a gente deixa a nossa família, a nossa casa, e aconteça o que acontecer, você desapega e vai. Assim como a lista.
E a pessoa que leva mais tênis, que leva aquele outro casaco para passear em Campos do Jordão, né, tal, ela não está sendo empática, né, para começar. Ela não está respeitando, e aí aquele colega que respeitou a lista, levou tudo bonitinho, ela não está sendo empática com ele. Então, assim, eu tenho frisado isso cada vez mais, né, quando eu faço a reunião, quando eu mando a lista. Então, pensa no colega, eu não estou sendo justa, né? Eu vou levar um tênis a mais, um casaco a mais, e o meu colega não vai. E tem, graças a Deus, tem dado certo. As pessoas têm sido bem comedidas no tamanho da mochila, né? A gente coloca, né? Porque tem a mochila que vai no carro com, né, tudo que ela vai usar, que ela só tem acesso, só pega na pousada. E ela leva uma mochilinha com as coisas básicas que ela vai usar na caminhada, né? Um corta-vento, dependendo do tempo, então, um protetor solar, só para deixar óculos. claro, quem vai com Áurea não precisa carregar a sua mochila de roupa, né? Mas é uma coisa que eu conversei muito com a Áurea e eu tenho muita vontade de fazer, eu levando a minha mochila. Isso não, eu quero ter essa experiência. Isso não quer, e uma coisa que a Áurea me falou, ela disse assim, Manu, mas a pessoa, isso não desmerece o seu caminho, você não levar a sua mochila, né? Então, eu acho que quem escolhe ir com a Áurea, né, fazer qualquer peregrinação que seja, você pode levar a sua mochila, né? Mas ao mesmo tempo é um caminho muito inclusivo, né? Porque tem algumas pessoas que não conseguem realmente levar a mochila, né? Elas que é impossível. Então a pessoa tem essa possibilidade de poder fazer, de ter a experiência, né? Se não tivesse, né? Até por isso está sendo tão procurado, né? Se não tivesse essa estrutura de apoio, né? A van que leva, né, o transfer, o carro de apoio que leva a mochila, lá que no carro de apoio nós temos a água, o café, uma banana, um clube social. Muitas pessoas não fariam, não teriam condições. Eu sei, eu já fiz muitas vezes de mochila, não é fácil, fiz Caminho da Fé, né, antes de começar realmente com essa estrutura. Né, quando eu estava treinando para Santiago, eu fiz o Caminho de Caravaggio com a minha mochila, fiz agora Santiago, 11 dias carregando mochila, não é fácil, realmente, assim. Por mais que você leve exatamente o que você vai precisar, pesa, o ombro dói, né? Aí dói a lombar, aí dói o calcanhar e vai doendo. Então, mas tem muitas pessoas que têm feito, principalmente quem está treinando para Santiago e vai carregar a mochila lá, que faz o Caminho da Fé com a mochila. E aí chega, sei lá, um dia sentiu, você põe no carro, anda um trecho sem. Então eu falo, o caminho é seu, você faz da forma como for bom para você. Ninguém vai te julgar. É a mesma coisa de entrar no carro de apoio. Às vezes a pessoa está sentindo muito o joelho, está sentindo lombar. Está cheio de bolha no pé. Bolha é uma coisa que acontece bastante. Muito, e né? A bolha, quando dá, assim, é muito difícil. Tem gente que às vezes já ficou no mas carro... a Cecília é especialista, a que dirige o carro, do carro de do apoio. meu apoio, ela dá uma assistência. Ela tira as bolhas do povo, faz o curativo, que o peregrino continue. O rifocina, né, o antibiótico, tudo assim, né, já foi indicado como tem que fazer, porque também tem que ter um cuidado especial, né, porque o pé, né, é delicado. Então, assim, já tiveram pessoas que tiveram que passar um dia andando no carro, porque realmente não conseguiam, né, caminhar por conta da bolha. E tem aquelas pessoas que estão com preguiça e vão dentro do carro porque tá com preguiça. E tudo bem, o caminho é dela. Se para ela tá bem andar no carro, ninguém vai julgar. E você não vai olhar e falar assim, nossa, fulano tá andando no carro porque tá com preguiça. Não, o caminho é dela. Se para ela faz tá bom, como ela quiser. Exatamente, eu falo, se estiver bom para você, não pode entrar no carro e ficar se culpando. Não, e outra, às vezes uma coisa que eu vi lá é pessoas que entram no carro e aí aquela que tá precisando de verdade, porque tá com bolha no pé, porque torceu o pé, não tem espaço no carro porque a pessoa tá com preguiça de caminhar. Meu amor, desce do carro e deixa a outra que tá precisando sentar, é verdade, né? No seu grupo teve isso mesmo, realmente. Mas então, aí a gente percebe e a gente conversa. Será que você poderia agora? Vamos revezar, né? Deixa uma pessoa andar um pouquinho no carro, né? Mas é difícil acontecer, realmente aconteceu no seu. Áurea, o acolhimento do povo local foi algo que eu fiquei apaixonada, né? Aquelas pessoas que moram ali naquela estrada de terra e que tá ali com um café, com um bolo para dar para um peregrino que passa, né? Aconteceu mesmo comigo de eu estar caminhando e passou um carro e uma mulher dando várias sacolas com água e lanche dentro para os peregrinos. E assim, eu fiquei realmente apaixonada, encantada com o acolhimento das pessoas durante o Caminho da Fé. Sim, né? Essa doação é realmente uma coisa doação gratuita, né? Que emociona. E assim, o Caminho da Fé, né, começou e ninguém sabia o que era, e começaram a passar pessoas caminhando com mochila, né, porque carro de apoio é uma coisa bem nova, né, começou a ter pouco tempo. E as pessoas foram abrindo as portas de casa e oferecendo um café, e é região de Minas, né? O povo mineiro. Não, e às vezes eles dão café, mora numa casinha tão simples, tão humilde, ele dá café e você não paga nada, você paga se você quiser. Se você quiser. Sabe? Às vezes ele se sente até
constrangido se você quer pagar, né? E aí você vê, né, meu Deus, eu tenho tanto, eu faço tão pouco. Assim, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, assim, eu voltei de lá, assim, apaixonada por cada pessoa que eu conheci. Teve uma senhorinha que eu fui na casa dela para comprar água que ela vendia, e eu falei, eu queria tanto ir no banheiro, porque lá no Caminho da Fé a gente vai no banheiro no meio do mato, né, número 1, número 2... Tem pontos de apoio, né, restaurantes e tal, mas às vezes você tá a 10 às vezes você tá a 10 quilômetros do ponto de apoio, você tem que ir no matinho. E aí, e tudo bem, né, a gente já, pra mim é tudo tranquilo. Desapego, faz parte do desapego. E aí você vai passei na casa daquela senhorinha, tem aquele terço bem grande, que eu esqueci o nome dela. Lá no Mirante, lá e aí Dona Cida, e aí ela pegou e me ofereceu para usar o banheiro dela. Minha filha, olha, você vai usar o meu banheirinho, mas olha, tá desarrumado, não olhe não, Dona Cida, brigadíssima, eu não vou olhar nada, mas veja assim, né, o carinho, o cuidado, a atenção. Essa pousada que o Marcos Mion ficou no primeiro dia, ele andou de Paraisópolis até a pousada do Mirante, Dona Cida e o seu tião, e ficou lá. Ela maravilhosa, comidinha. maravilhosa. Então, e é isso, as pessoas abrem a porta de casa e oferecem um café, você usa o banheiro. Eu falo muito, né, no documentário principalmente, ver isso, porque assim, desde que eu comecei a fazer o Caminho da Fé, né, Paraisópolis, por exemplo, 2014, depois 2017, todo ano. Águas da Prata já foi depois, 2021, que começou também bastante gente querer fazer o caminho completo e eu não conhecia. Então, fui com a minha irmã, né, e a minha amiga para fazer, para mapear, porque eu quero conhecer primeiro para depois levar pessoas. E aí, ao longo desse tempo todo, né, quanto de lugar que já foi abrindo e aquela pessoa que antes abria a porta da casa dela, hoje já tem um comércio, já tem uma lanchonete, que tem banheiro feminino e masculino. Então, ver essa prosperidade, sabe, que a gente traz para o caminho, né, que quando eu vou lá com o meu grupo de 20 e tantas pessoas, que você, né, que os peregrinos levam e contribuem, isso é muito gratificante também. Pois é lindo demais, maravilhoso. Uma coisa que eu fiquei bem assim, lembra que teve um dia, antes de chegar na trutaria, eu resolvi pegar umas sacolas plásticas e fui pegando os lixos que tinha no meio do caminho. É verdade. E eu enchi, acho que 4 sacolas grandes, assim, de lixo. Um trecho bem curto, né? Num trecho curto de 3 quilômetros, algo assim. Me fala algo que os peregrinos poderiam fazer para tentar minimizar esse impacto ambiental durante a sua jornada no caminho, né? Lembrando que eu tirei nesses 2, 3 quilômetros 4 sacos de lixo, né, de resíduo. O que é que você acha que o peregrino poderia fazer para tentar minimizar? Não só o peregrino, né? É um trabalho em conjunto, né? Nós que estamos no caminho, né, trabalhando, os peregrinos que estão, a associação, a cidade, né, onde passa o Caminho da Fé. É um trabalho em conjunto, de muita conscientização. Isso, infelizmente, ainda está muito pequeno. Não, e garrafa de bebida, lata de cerveja, plásticos, mas muito mais de bebida, né? De bebida que eu digo, não só água, quanto bebida alcoólica. Sim, essa é uma questão que o Caminho da Fé é uma estrada, é um caminho aberto, é um caminho de peregrinação. Porém, passam muitos carros, o pessoal tem feito muito passeio de jipe, aquelas gaiolas que eles chamam, troller. E o pessoal vai realmente bebendo. Então, assim, isso tem sido uma coisa bastante conflitante. Até por questão de acidente, né? Exatamente, até pela questão da segurança. A gente, junto com a associação, tem feito um trabalho, junto com as prefeituras, para tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar. E essa questão das latinhas de bebida e tudo mais, são jogadas por ele. Mas o que a gente tenta fazer, quando a gente tem o carro de apoio, colocar um saco de lixo grande e ir recolhendo. Porque, assim, os peregrinos realmente é uma minoria que jogam papel, qualquer coisa ali no caminho, entendeu? Porque ele tem essa consciência. Infelizmente, isso vem das pessoas que não têm essa essência peregrina. Entendi. Mas a gente tem pensado, junto com a associação, outro dia mesmo a gente teve uma reunião de fazer um trabalho junto com as prefeituras de conscientização, porque você colocar lixeiras também, às vezes é estrada de terra, que não tem acesso, não tem nem onde botar. Que não passa o caminhão de lixo. Não tem nem onde botar. Não tem o caminhão de lixo que vai passar para carregar. Então a gente tem, nós entre os guias que temos o carro de apoio, a gente tem feito esse trabalho, essa conscientização de tudo que a gente puder fazer para tirar, mas ainda realmente precisa ser feito um trabalho assim mais firme. Áurea, para quem não quer investir em contratar um grupo de guia, né, feito o seu grupo, porque não pode, enfim, sim, né? Sim. Qual a dica que você dá para quem quer fazer o Caminho da Fé? Bom, primeiro foi voltando ao que eu falo, que eu prego, que não faça sozinho pela questão da segurança, independente se é homem ou mulher, né? Sei lá, chama alguém, um amigo, mas se não achou ninguém, tem grupos, né, Facebook, Instagram, sempre você vai achar alguém que está indo naquela data, tenta se juntar a alguém pela questão da segurança,
você entra no site da associação, né, a Associação do Caminho da Fé. Lá você pode jogar o percurso, quantos dias que você quer, ela vai te dar... ela dá a rota. Ela dá, você pode ver quantos quilômetros você vai fazer por dia. E aí tem toda a lista de pousadas, né, com o valor, com a quilometragem, você consegue isso. Às vezes a pessoa não vai no meu grupo, por exemplo, porque não bate a questão da data. A gente tem trabalhado o que a gente tem chamado de mentoria, né? Lógico, tem um custo, mas um custo muito mais baixo do que ir com o apoio total, que a gente faz todo o roteiro, faz a reserva de pousada, dá toda a estrutura. Eu não sabia isso, que massa. É um trabalho que a gente tem feito já, né, desde o ano passado. A minha irmã, a Zilda, que eu passo para ela, ela faz já essa mentoria. E aí é uma coisa que tem acontecido bastante, porque a pessoa vai mais segura, porque sim, com mesmo certeza. ela entrando lá na associação e fazendo esse roteiro por ela fica muito perdida, porque ela não tem noção naquele dia, porque às vezes a pessoa não quer reservar, porque assim, eu não sei quanto eu vou andar naquele dia. Só que assim, se ela andar 20 quilômetros e não ficar naquela pousada, a próxima às vezes vai estar a 8 quilômetros. E às vezes não tem nem vaga. E às vezes não tem vaga, isso é muito importante, dependendo da época. Julho, por exemplo, outubro, que são meses muito cheios, se a pessoa for sem reserva, é muito arriscado. Então, assim, tem vários recursos, né? De procurar grupos, entrar no site da associação, nós temos o trabalho de mentoria. Então, assim, eu acho que só não faz realmente quem não quer, porque de uma forma ou de outra você vai achar um jeitinho de chegar lá. Áurea, vamos agora para o Momento Verde. O Momento Verde é saber, assim, de você, o que é que você faz em prol do meio ambiente, que você pudesse compartilhar com a gente, ou algo que você gostaria de começar a fazer que você ainda não começou. Fala algo. Eu me senti tão feliz quando, né, eu já acompanho a Manu desde que ela começou com o ManuCast, né, tenho visto os vídeos, né, vejo sempre esse Momento Verde, e eu fiquei muito feliz quando eu me dei conta que, assim, eu faço coisas, já faço, né, para o meio ambiente, lógico, tenho a consciência, né, de que eu estou colaborando, mas com certeza a gente sempre pode fazer mais, né, tem coisas que eu ainda quero fazer, com certeza, mas, por exemplo, o básico na minha casa, eu faço questão de separar o lixo orgânico do reciclável, né? Não faço compostagem e tal, mas eu separo o lixo da cozinha, da pia, resto de comida, de casca de alimentos, tal, né? Uma sacola separada. Junto já separo agora o lixo, né? Garrafas, latinhas. Toda segunda passa um caminhão na rua do coletor. Então eu passo a semana toda separando esse lixo. Brigo com meu marido e com minhas filhas, que às vezes não obedece, mistura, né? Mas também estão aprendendo, eu falo sempre, uma coisa que eu não desisto, é uma coisa que eu falei, quando você começa a fazer, você não volta mais atrás, você não consegue mais misturar aquele lixo, né? É verdade. E eu assisti o seu vídeo com a Bel, achei muito engraçado, né? Que eu achava tão comum aquilo, que para mim não existia coisa diferente, que é não jogar o cabelo, por exemplo, no vaso sanitário ou na pia. Eu jamais fiz isso, sempre eu junto o cabelo e põe no lixinho, né, o fio dental, como ela falou. Ontem a gente conversando sobre isso, ainda falei, nossa, eu achava que era tão natural. Então, assim, eu fiquei feliz. Não, eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo, meu Deus, eu parei de botar cabelo no vaso sanitário por conta do podcast. Não, eu nunca coloquei, eu fiquei, nossa, fiquei feliz, me dei conta que eu já fazia até sem nem saber, né, porque para mim é uma coisa tão natural, mas com certeza tenho muito mais a fazer. Ai, Áurea, pela sua experiência, o que os peregrinos mais buscam nessa jornada de 300, de 150 ou de 100 quilômetros, para a gente finalizar? Às vezes tem pessoas que vão sem nem saber o que estão buscando, né? Eu fui mais assim, para agradecer e viver o caminho. Eu não tinha nada que eu estava... no caso, né, você viu, né, o Marcos Mion foi lá, você acompanhou e falou assim, nossa, eu quero fazer isso. Por quê? Principalmente se você é devota de Nossa Senhora Aparecida, né, principalmente, que é o caminho principal que a gente faz, você quer ir lá. E você fala assim, nossa, já fui lá tantas vezes de carro, agora eu quero ir a pé. Ou já tiveram muitas pessoas que nunca foram e foram a primeira vez a pé. Então, assim, os propósitos são inúmeros, né? Independe, na verdade, da religião. Né, a pessoa vai porque quer se reencontrar, porque acha que perdeu a fé e, na verdade, ela não perdeu, porque senão ela nem estaria lá. Então, o que leva a pessoa a fazer uma peregrinação realmente é muito difícil assim, de dizer, de mensurar, mas o que ela sai de lá depois de uma peregrinação, assim, os relatos que eu recebo, né, os feedbacks, a gente sempre manda um formulário depois, são coisas assim, muito gratificantes, né? Dizer que é fácil, nenhum trabalho é fácil. Todo trabalho tem, né, o seu percalço, a sua dificuldade. Já tiveram momentos, principalmente no começo, que você considerei e falou, será que eu quero continuar?
Porque, sabe, lidar com pessoas não é fácil, né? A peregrinação, a pessoa tem que ir muito aberta a receber o que o caminho tem a oferecer. Eu falo que a gente depende de pessoas, todo mundo depende de pessoas. Você tem a sua equipe, depende que elas façam um bom trabalho, que as pousadas estejam tudo certinho, mas às vezes não acontece, né? Tudo como você quer. E tudo bem, só que tem pessoas que infelizmente não compreendem. E cria uma situação, gera uma situação que você tem que contornar. Hoje em dia eu sei fazer isso muito bem. Se eu tiver que ser mais firme, eu vou ser mais firme, mas normalmente a gente consegue, né, conversar numa boa. Então, assim, a gente tem que saber lidar, dificuldades sempre, mas quando eu coloco na balança, eu vou fazer a conta, fiquei curiosa de saber quantos peregrinos que eu já levei, porque eu não fiz essa conta. Quando você coloca na balança o tanto de pessoas que as pessoas agradecem essa oportunidade, me falam, o seu trabalho assim, é um dom, uma coisa maravilhosa. A Bel mesmo disse, né, depois do nascimento do filho, do meu casamento, foi a coisa maravilhosa que eu fiz, sabe? É verdade. Eu quero fazer sempre, né? Você, o seu depoimento e tantas pessoas. Então, assim, é muito gratificante. Dificuldade sempre vai ter pra gente, para o peregrino. Mas, no final das contas, assim, é uma coisa incrível que todo mundo... Raramente, quem não viu uma pessoa que foi e fala assim, eu não gostei, não quero voltar. Impossível. Áurea, queria agradecer mais uma vez, né? Você está aqui. Queria que você falasse suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir, enfim, conhecer mais do seu trabalho. Se quiserem entrar em contato, então fala aí tuas redes. Bom, como eu falei, né, nós temos a assessoria esportiva, né, a Nova Equipe, então tem o perfil, né, no Instagram Nova Equipe, né, o meu marido é o treinador, inclusive quem quiser ir, né, quer correr, o Manu, disse que vai começar a correr, né? Vou voltar. Na verdade ela já corre, ela, o marido. Atividade física, né, qualidade de vida, que isso é que a gente tem que incentivar. Ninguém precisa querer ser maratonista, nem fazer ultramaratona, mas para qualidade de vida mesmo, né, fazer uma caminhada. Então, temos a Nova Equipe, o meu perfil pessoal é a Áurea Bizan, né? Que ela coloca tudo das peregrinações. Tudo tá lá, tem nos destaques algumas peregrinações, Santiago, né? E por lá você pode no direct me chamar e a gente conversa, passa todo o roteiro. E fica o convite para quem sentiu o chamado, né? A vontade de fazer uma peregrinação com a gente. Vai ser muito bem-vinda. Eu espero que você sinta aí esse chamado, essa vontade. Eu vou ficar bem feliz. Áurea, nossos convidados sempre recebem essa sacolinha, então eu fico muito feliz em poder te dar. É da Love Trash, que é a empresa da Bel. Que linda. Ela é feita por um grupo de mulheres lá da comunidade do Bode, de mulheres vulneráveis, gente que vive em estado, ou viviam, né, em estado de vulnerabilidade. Isso são restos de cortina, ou seja, é um reaproveitamento do material que ia ser descartado. Sim. Então é bem bacana. Aqui tem um crostinezinho nosso, aqui do Mano Tenório, tem um suquinho também natural. Você pode levar sua caneca de lembrança. Queria agradecer de novo, né, você ter vindo. Eu que agradeço. Olha, estou super feliz de receber a minha sacola Love Trash da Bel. Parabéns você poder fazer mercado, para você ir para a praia. Né? O trabalho da Bel é incrível, né? Incrível. Aproveitar para parabenizar, né, vocês pela parceria. E agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? Que venham outras. Isso. Espero você, espero Gilmar, espero Fábio, Maria, todos a Maria, até Maria a filha fazer. dela de 12 anos ontem me falando que vai fazer. E realmente é uma coisa, né, como meu marido mesmo diz, é muito inclusiva, né? Então, é muito inclusiva. É para todos. Pois é. Gente, queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a Florence com esse arranjo maravilhoso, ao Grupo Frutaria, que sempre manda essas frutas selecionadas, incríveis, que também tem a sua seleção de frutas orgânicas, maravilhosas. Lembre-se de curtir o episódio, caso você gostou, compartilhar para os seus amigos, para quem quer fazer uma peregrinação. Lembre também de seguir o nosso Instagram, siga ManuCast no Instagram. Se inscrevam aqui no canal e até a próxima. Tchau!